E hoje eu quero já partir para a mensagem, porque eu sei que eu tenho pouco tempo esse ano. Daqui a pouco nós estamos no ano de 2022 e eu tenho uma mensagem de Deus para você iniciar o ano. Ninguém falou amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para você iniciar o ano com o pé direito. Amém. Agora eu escutei 2 amém do lado de cá. Só falta o André de lá, a turma de lá. Ok. Estou com a mensagem de Deus para você iniciar o ano de forma direita. Aí, ó, agora sim. Vamos embora todo mundo agora para o ano de 2022, amém? Porque vai ser um novo ciclo na sua vida. Vira para alguém e fala assim, vai ser um novo ciclo. It's a new cycle. I don't know if that makes sense in English. It's a new cycle? Okay, I'm good. Esse é o tema que eu quero falar com você nessa noite. Por quê? A vida, ela é cheia de ciclos. E hoje nós estamos fechando um ciclo, um ano. Você viveu verão, primavera, outono, inverno. E isso é um ciclo, você está fechando hoje. E para falar a respeito do ciclo, nós vamos voltar lá no início, lá em Gênesis. Nós vamos ver a criação de Deus e nós vamos aplicar em nossas vidas alguns princípios, alguns pontos que eu quero que você carregue para o ano de 2022 para que você viva um novo ciclo. Lembre-se, mudar calendário não é ano novo. Ano novo é você ser transformado a uma nova criatura. Vamos lá então? Vocês estão prontos? Porque no primeiro dia do mundo, o que acontece aqui é que surge a vontade de Deus. Usando a linguagem, o Senhor então ele chama a existência todas as coisas, todos os fundamentos da criação. Deus ele criou o céu e a terra. Ele disse, haja luz e separou a luz das trevas. Ele fez a separação entre o mar e a terra. Ele deu ordem a toda a terra que desse fruto de acordo com a sua espécie. Ele separou o dia da noite. Assim foi estabelecido as estações do ano. Deus criou os animais, a terra, os peixes. E disse, produza de acordo com cada espécie. Deus criou o homem, ou seja, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Deus o abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Subjuguem a terra e dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a criação. E nós vamos ver, eu resumi toda agora esses 7 dias que foram a criação do universo para você, porque eu quero falar com você sobre 5 princípios da fundação. E esses 5 princípios são esses 5 princípios do ciclo que eu quero que você viva no ano de 2022, amém? Ok. Não durma não, gente. É 11h11 agora, então eu tenho um tempinho ainda para pregar. Nós vamos virar o ano aqui na presença do Senhor. Então vamos partir para o texto. Em Gênesis capítulo 1, quem tem a Bíblia, abre aí enquanto eu tomo água. Você que está online, não durma aí na sua casa. Sei que é confortável o sofazinho, mas fica aí segurando, porque tem uma mensagem de Deus para você antes da meia-noite. Glória a Deus. Gênesis no capítulo 1, foi fácil achar aí. Se não achou, não tem Bíblia, vai aparecer aqui para você também. O versículo 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus nos criou. A imagem de Deus, não precisou Deus fazer nada, só dele, a imagem dele criou o ser humano. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é a nossa identidade em Deus. O primeiro ponto que eu quero falar com você desse ciclo aí é a criação. Deus criou você à imagem e semelhança dele próprio. Então aqui já vamos tirar algumas mentiras aí que o ano 2021 colocou em você. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é a criação de Deus. Você é a imagem do Criador. Menos do que isso, não aceite. Menos do que isso, não aceite. Você é a imagem e semelhança do Criador. Quando Deus criou o ser humano, Ele deu a ele uma identidade.
Você já notou que o seu fingerprint não existe outro igual? Você é um ser humano que foi criado por Deus. Deus, quando Ele criou, Ele não criou uma nação. Deus, Ele criou um casal. E Ele, quando criou você e eu, quando você estava no ventre da sua mãe, quando eu estava no ventre da minha mãe, como Jeremias diz, né? Nas entranhas da minha mãe, o Senhor lá estava. O Senhor foi quem cuidou de todo o meu crescimento. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, você é criação. Criação do Deus vivo. E não apenas criação, você é imagem e semelhança dele. Ele criou todos os animais, todas as aves, todas as coisas, mas só você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Só o ser humano teve essa oportunidade. Agora, o que nós estamos perdendo, Eduardo? O que nós estamos perdendo como seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus? E nós vamos ver que alguns pontos estão aqui para falar com você, homem e mulher, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nos próximos pontos você vai entender que você não é apenas uma criação. Tem outras coisas que você precisa aprender sobre você, para que você viva uma vida nova ou um novo ciclo em Deus. Adão e Eva, eles perderam a identidade deles ali no jardim. Por quê? Adão e Eva perderam a intimidade com o Criador por dar ouvido à criação. Você precisa ter uma identidade resolvida antes de você entrar nesse próximo ano. Quando eu e você começarmos a entender a nossa identidade em Deus, nós ficarmos resolvidos, nós vamos entender quem nós somos. Se alguém te fizer uma pergunta hoje, quem você é? O que você responde? Eu sou um advogado, sou um professor, sou um trabalhador, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o pastor. Não, isso não é quem você é. Isso é o que você está fazendo. Então, peraí, vamos voltar aqui. Quem eu sou? Será que você aprendeu? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E menos do que isso eu não aceito. Só nessa frase aqui você já derrubou depressão, pessimismo, negatividade, porque você agora descobriu que você tem uma identidade sim, não precisa de você ficar murmurando porque você não conquistou esse ano, porque você não alcançou suas metas, porque você não chegou onde você queria, porque você continua sendo imagem e semelhança do Deus Criador. Uau! Se eu fosse você, agora eu colocava um sorriso nos seus lábios, porque você é lindo, você é linda aos olhos de Deus. A minha esposa é linda até meus olhos, mas você é lindo aos olhos de Deus também. Então entenda isso, porque quando eu e você entendemos a nossa identidade, nós ficamos resolvidos. Não é o que o pastor Larry falar de mim que eu vou acreditar. Não é o que o Nick falar de mim que eu vou acreditar. Não é o que Isaías falar de mim que eu vou acreditar. Eu sei quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Criador. E nada, eu não aceito menos do que isso, Brian. Não aceito menos do que você me chamar de filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. Você é um representante do reino. Olha só, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Em 2 Coríntios 5, 20 ao 21 diz assim: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, tome a sua identidade de volta. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Guarde isso aqui no seu coração. Não permita ser sabotado pela criação. Você é um representante do Criador. Todas as vezes que eu e você permitimos, Silvana, a criação nos dominar, nós esquecemos a nossa identidade. Você quer que eu dou exemplos? Ok, obrigado por você perguntar. Um celular. Nem o meu está aqui. Ele não me domina.
Um celular, ele é tão pequenininho, cabe na sua mão, mas ele pode te dominar. Ele é criado. Ele foi criado por um ser humano. E aí você coloca outras coisas. Seu carro. Não se deixe ser dominado pela criação. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva no começo? Deus falou com eles: multipliquem-se e dominem. Governem isso aqui. Adão, está com você. Aí chega uma serpente e fala: foi isso mesmo que Deus falou? E aí eles pensam: não, Deus falou que... Não, vocês vão conhecer o bem e o mal. Eles deram ouvido à criação, então eles perderam a identidade deles, eles fraquejaram e então sentiram nu na presença de Deus, porque os olhos deles foram abertos e a partir daqueles momentos eles entraram em uma vida de pecado. Você é criação de Deus, você nasceu para dominar e governar, são os pontos que a gente vai falar mais a fundo agora, mas você precisa entender a sua identidade em Deus para que você não seja dominado pela criação. Você está entendendo? Seja criativo e multiplique o que Deus confiou em suas mãos. Olha só, a criação recebeu uma ordem: multipliquem-se. No versículo 28, na parte A de Gênesis capítulo 1, diz assim: Deus abençoou-lhes e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem multiplicado? Porque você está multiplicando o tempo todo. Eu e você estamos multiplicando o tempo todo. Na versão, a mensagem diz assim: cresçam e reproduzam. Crescer, amadurecer e multiplicar. Espera aí, Deus fez Adão e Eva baby? Not you. Deus fez Adão e Eva baby? Não. Deus criou Adão e Eva já seres humanos grandes, mas eles precisavam crescer. Não é porque você tem a faculdade, não é porque você já está casado, você não sabe de tudo. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos amadurecer. E feliz é aquele que se submete à mão poderosa de Deus e deixa com que Deus faça ele crescer. Sabe por quê? You're gonna grow up anyway. Você tem que crescer de qualquer forma. E se você não deixar Deus te disciplinar, sabe o que vai acontecer? O mundo vai te disciplinar. E o mundo, ele não disciplina com misericórdia. O mundo, sabe o que a pessoa que não tem temor a Deus, sabe o que ela vira para você e fala, Rodrigo? Você é isso, fala as palavras mais feias do mundo. E palavras, você sabe e eu sei, que podem ferir muito mais do que um tapa na cara. O que você prefere? Você vai crescer. Você já está grande. Mas você precisa amadurecer para que você multiplique coisas boas. Você precisa multiplicar coisas boas. Você está multiplicando anyway, Léo. Agora, se você levanta na segunda, você não tem seu tempo com Deus, você dirige naquele trânsito, você é fechado e você já está ali explodindo porque você tem um dia atarefado e você está overwhelmed. E você começa a xingar no trabalho, você começa a maltratar a sua esposa, você está multiplicando. Sabe por quê? Porque tudo que você planta, você colhe. Não fique surpreso se você plantar maldição e colher maldição. Não fique surpreso se alguém xingar em você e maltratar você, se você só faz isso. Porque você está plantando. Não tente colher o que outra pessoa está plantando. Você vai colher apenas aquilo que você está plantando. Então vire para alguém aí e fala assim: multiplique coisa boa aí. Multiplique coisa boa. Olha só, o homem ele precisa de uma mulher para reproduzir filhos. O homem ele precisa de um amigo para reproduzir outros amigos. Jesus, ele usou outras pessoas para multiplicar. Você sozinho, você não vai muito longe. Você sozinho não vai muito longe. Você precisa de pessoas do seu lado. É por isso que nós temos aqui a LCC. Inclusive, eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Larry com a família dele.
Estou vendo aqui amigos da LCC que está aqui, da igreja americana que nos cedeu espaço. Eles têm o culto pela manhã, nós temos à noite, todos os domingos. E nós não somos duas igrejas em um local, nós somos um corpo de Cristo, trabalhando juntos para a honra e glória do Senhor. Nosso objetivo é levar Delaware, Maryland, Pensilvânia a conhecer Jesus pessoalmente, amar Ele de todo o coração e servir como nós estamos servindo aqui. Já tem um ano que nós estamos aqui, mas a LCC está aqui há 20 anos. Eles estão servindo fiéis aqui a essa comunidade. Olha, não, o pastor tem que servir. A igreja tem que servir. Não, você é imagem e semelhança do Deus Criador. Se Ele te criou, é porque Ele colocou você na face da terra com um propósito. Então, se eu nasci e Deus me deu um dom para pregar, você nasceu e Ele te deu um dom para fazer alguma coisa. Então, faça alguma coisa para o reino de Deus. Amém? Você está pronto para multiplicar coisas boas? Em João, no capítulo 6, no verso 8 e 9, nós vemos ali Jesus ele multiplicando ali os 5 pães e 2 peixinhos. Você lembra dessa passagem? Jesus ele usou as pessoas, ele não podia falar assim, cai aí pão do céu. Caía na hora. Ele não podia arrancar do bolso dele o pão e começar a dar às pessoas? Podia. Mas o que ele virou para os discípulos dele e falou? Vocês têm alguma coisa para dar para essa multidão? Eles, não tem pouca coisa. É isso que eu preciso. Eu preciso que você coloque em minhas mãos alguma coisa. Quando a Érica estava falando aqui, a pastora Érica estava falando a respeito da oferta. Se você coloca alguma coisa nas mãos do Senhor, meu amigo, se Ele é criador do universo, se Ele é dono do ouro e da prata, e eu e você confiamos o nosso ouro e a nossa prata nas mãos dEle, Ele pode fazer coisas grandes. Não deixe a criação amargurar o seu coração, ao ponto de você não ofertar o que você tem para o Senhor, porque você já viu muitos pastores roubando. Já viu muitas igrejas roubando. Isso é criação. Eu não oferto para a igreja não, sabe por quê? Porque eles roubam. Se eles roubarem, eles estão roubando de Deus, eles não estão roubando de você. O que você entrega para o Senhor, Deus recebe. O que as pessoas vão fazer com ele é problema deles. Agora, não deixe de ganhar a sua bênção por dar ouvido à criação. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Em 2022, e olha, deixa eu falar certo aqui. Eu não estou falando aqui, pregando prosperidade, ou falando para você vai viver o melhor ano da sua vida. Não. O melhor ano da sua vida é o ano que você entende que você precisa do Senhor, que você é dependente do Senhor, que você precisa se humilhar na presença dEle e que você precisa reconhecer que os seus caminhos dependem dEle. Esse é o melhor ano da sua vida. O ano em que você depende do Senhor. Oh, maravilha, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a paz do Senhor reinando sobre esse lugar. Sabe por quê? Ele veio aqui hoje trazer para nós paz no coração, confiança e em saber que nós fomos criados com um propósito. Primeiro, nós somos criação de Deus. Segundo, nós precisamos multiplicar. E a terceira coisa que eu quero falar com você, que eu preciso correr. Deixa eu ler com você apenas um texto que está em Êxodo capítulo 1, verso 12. Diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. E por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Você sabe que essa história aqui está falando da época em que os israelitas estavam aprisionados, eram escravos. E sabe o que eles estavam fazendo? Multiplicando. Sabe o porquê que às vezes eu e você passamos algumas dificuldades, nós enfrentamos algumas coisas, alguma pressão na vida, e aquilo ali lá na frente nos faz mais forte? É porque a pressão, ela gera multiplicação. Toda pressão, ela multiplica e resulta em poder. Os egípcios ficaram com medo dos israelitas porque eles começaram a multiplicar-se, André, debaixo de opressão. Se você enfrentou um ano de 2020 ruim, 2021 foi mais ou menos ou continuou ruim para você, lembre-se, ano de 2002 vai ser melhor, sabe por quê?
porque você aprendeu algumas coisas. Você foi pressionado. Você sentiu algumas coisas. Você quis chorar. Você quis desistir. Mas você não desistiu. Você está aqui. Você está online. Você continua louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E porque você não desistiu, Ele vai multiplicar essa pressão, esse sofrimento, essa dor, essa insegurança. Esse ano muitas pessoas perderam entes queridos. Sabe o que isso vai fazer? Você ficar mais forte para você consolar os que perderam familiares, você consolar pessoas que estão passando por períodos difíceis, porque Deus, Ele criou você à imagem e semelhança dEle, para você multiplicar coisas boas e para você dominar sobre a terra. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar com você. Domine sobre toda a criação. Deus te deu poder para dominar sobre a criação. Entenda o que a gente já começou a falar. Não domine sobre o que Deus tem que dominar. Existem certas coisas que você precisa deixar Deus dominar na sua vida. Mesmo você não deixando, Ele domina anyway. Mas para que você não comece errado, você precisa dominar sobre tudo aquilo que Deus já colocou no seu domínio. Olha só. Você não foi criado para ser dominado pela criação. Domine sobre tudo aquilo que Deus te criou. Deus criou você para dominar. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, na parte B, você vê que Deus diz assim: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu ao homem o poder de domínio, mas sabe o que aconteceu? O homem perdeu o domínio por dar ouvido à criação. Então ele começou a multiplicar coisas ruins. Você vê ali acontecendo o primeiro homicídio, acontecendo do homem a primeira vez se rebelar contra o Senhor, e assim o declínio da humanidade. Mas quantos estão felizes? Porque Jesus, alguém que não tinha pecado, alguém que não errou, falou assim: eu vou pagar o preço para que você volte a ser chamado de filho, você volte a ter comunhão com Deus, para que você frutifique coisas boas. Você que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está pronto a dominar novamente sobre toda a criação. Não deixe que as coisas criadas te dominem. Não deixe que os vícios te dominem, não deixe que o medo te domine, não deixe que a insegurança te domine. Não perca o domínio sobre tudo aquilo que você foi criado para dominar. Aleluia. Sabe como o homem perdeu o domínio da criação? Que ele permitiu um ser criado roubar sua autoridade. Autoridade é algo dado por Deus. O ser humano, ele pode te dar uma posição, mas ele não pode te dar uma autoridade. Eu posso virar aqui e consagrar alguém a pastor. Eu posso consagrar alguém a diácono. Mas eu posso falar: você é líder de louvor. Você é líder desse ministério. Você é líder disso. Mas só Deus pode dar autoridade. Sabe por que ainda existem muitos pastores ou pessoas que lideram a casa do Senhor e sem princípios bíblicos? Perderam a autoridade, mas continuam na posição. Então não sai nada de bom. A autoridade precisa ser liberada por Deus. Deus, Ele te deu uma autoridade, Ele me deu uma autoridade para governar a nossa casa, para governar a nossa família, governar você que é jovem, governar a sua vida, as suas emoções. Não coloque... Olha, Salomão, ele aprendeu um segredo gigante. Sobre todas as coisas, guarde o seu dinheiro. Foi isso? Não. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele jorra toda a fonte de vida. Se você depositar o seu coração em fontes erradas, as suas emoções vão para o ralo. As suas decisões vão para o ralo. Você passa a ser dominado por aquilo que você colocou no seu coração. Não ponha o seu coração em lugar errado, para que você não perca a sua vida. Tem gente que não está vivendo porque está sendo dominado.
Você precisa viver a história que Deus criou para você viver. Eu preciso viver a história que Deus criou para eu viver. Em Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Não perca o domínio, porque Deus nunca perdeu o domínio sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele sempre liderou com autoridade. Você perde o domínio quando você perde a autoridade. Se você perdeu a autoridade da sua casa, você perdeu o domínio da sua família. Se você perdeu a autoridade no seu trabalho, e a autoridade não é falar mais alto. Eu lembro do meu pastor Euclides. Ele é um homem que fala bem baixinho. Mas toda vez que ele entrava no ambiente, ele falava a paz do Senhor. Todo mundo já calava. Escutava o que ele tinha para dizer. Sabe por quê? Quem tem autoridade não precisa levantar a voz. Lá na sua casa, quando alguém levantar a voz com você, faça um teste. Faça esse teste na sua casa. Espero que ninguém levante a voz para você. Mas se alguém levantar, fala baixinho. Fala, ok, eu vou fazer. Não, tudo bem, vamos conversar? Você vai ver que a autoridade, quando Deus fala assim, homem, você é sacerdote do lar. Aí tem homem que pega isso aí e fala assim, eu sou sacerdote do lar e é eu que mando nisso aqui. Perdeu a autoridade. Quem tem autoridade lidera por princípios. Se você liderar por princípios, Paulo diz, quem está em Cristo e vive uma vida com Deus, a lei não pode condenar. Ninguém pode falar mal de você, ninguém pode ir contra você, sabe por quê? Você é um homem íntegro, você é uma mulher íntegra. Então, mantenha a sua integridade e ninguém vai poder levantar a voz com você. E se levantar, você não perde a sua autoridade. Porque quem entendeu foi Deus. Em 2 Crônicas 1, 10 diz assim, olha só, antes de eu ler esse texto, eu quero que você entenda. Controle os seus impulsos para que você governe com sabedoria. Nós falamos que você é criação de Deus. Você precisa multiplicar coisas boas. A terceira coisa foi, domine sobre tudo o que Deus colocou você para dominar. E a quarta coisa é governe. Governe sobre tudo o que está debaixo da sua autoridade. Em 2 Crônicas, aqui no capítulo 1, verso 10, nós vemos aqui um encontro de Deus com Salomão. E Salomão aqui, para você entender, porque às vezes a gente lê só o verso 10 que eu quero ler com você. Vamos ler o verso 10. Diz assim, olha o que Salomão diz. Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Mas aí a gente lê só isso aí, a gente fala, nós temos que pedir sabedoria, porque Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus deu todas as outras coisas. Mas sabe o que aconteceu antes? Salomão, ele prepara todo o tempo, Salomão prepara ali onde está a Arca da Aliança, ele faz a adoração, ele oferece 1000 holocaustos, ele oferece 1000 sacrifícios ali na presença do Senhor. Ele adora ao Senhor. Se você é criação, você vai colocar nas mãos de Deus o que você tem. Você vai entregar o domínio nas mãos do Senhor. E aí então o Senhor vai virar para você e falar, você está pronto para governar? Deixa eu te perguntar, o que você quer que eu faça? É isso que Deus fez com Salomão. Salomão ofereceu a vida dele, falou, não, dá do melhor para o Senhor. Não é o que sobrar, não. Pega aí os animais, os mais perfeitos, vamos sacrificar ao Senhor. Vamos fazer adoração aqui agora, vamos adorar ao Senhor. E aí, enquanto ele está lá, em sonho, o Senhor vira para ele e fala, Salomão, fala para mim agora. Eu sou dono do ouro e da prata, eu posso te dar qualquer coisa, me pede. E aí ele mostra aqui a visão de reino. E sabe o nosso tema do ano que vem? Eu já quero adiantar para você. O nosso tema do ano que vem vai ser ampliando a visão. Ampliando a visão. Por quê? Porque nós cremos que a partir do momento em que você
amplia a sua visão, ou seus olhos espirituais são abertos e você enxerga ao ponto de vista espiritual, Deus começa a liberar governo sobre a sua vida. Alguém falou amém? Salomão, ele falou, sabe o que ele pediu? Senhor, me dê sabedoria para que eu tome decisão na minha empresa, para que... Não. Me dê sabedoria para me governar o seu povo. Me dê sabedoria para me governar a família que o Senhor me deu. Me dê sabedoria para me governar o trabalho que o Senhor me deu. Me dê sabedoria para ser o amigo que o Senhor me criou para ser, para o meu amigo. Você está entendendo o que é visão de reino? Visão de reino é quando você pensa não só em você, mas o que Deus pode fazer através da sua vida para abençoar outras pessoas. Deus, ele usa a minha vida e a sua para abençoar outras pessoas. Por isso que ele criou você, a imagem e semelhança dele, para que você multiplicasse o amor dele para as pessoas. Que aí então ele ia falar assim, ok, vamos lá, agora você está no ponto de dominar, o que você vai fazer? Aí você faz como Salomão, você oferece sacrifício, você adora ao Senhor, você entrega a sua vida na presença do Senhor, e aí ele fala, o que eu posso fazer para você? Esse governo, em Isaías, no capítulo 9, Isaías profetiza que o governo estava sobre Jesus, que viria para salvar toda a humanidade. Agora, todo aquele que anda com Jesus está sob o seu governo e tem autoridade restaurada para governar novamente. Diga para alguém que está do seu lado aí, governe novamente. Governe a sua vida novamente, governe a sua família novamente, governe sobre todas as coisas que estão ao seu redor. E eu sinto no coração de falar isso para alguém. Talvez em 2021 você parou algum projeto, porque você decidiu que era outra pessoa que era suposto estar fazendo. Não vou fazer. Era suposto fulano estar fazendo isso aqui. Não faz? Eu fiz, ninguém reconheceu, parei também. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Governe novamente. O Senhor te chamou para servir, governe novamente na área que Ele te chamou para servir. O Senhor te chamou para ser uma boa esposa, continue sendo uma boa esposa. O Senhor te chamou para ser um bom esposo, continue sendo. Porque tudo que você planta, você colhe. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas um dia, essa situação vai virar. Você está pronto para virar o ano? Faltam alguns minutos, mas eu ainda tenho um tempinho aqui. Segura aí, porque nós vamos ceiar ainda. Eu quero ceiar antes ainda da virada do ano, para nós celebrarmos aqui com tudo. Então nós vimos ali para o momento onde nós celebraremos ali também aquela última refeição, né? Primeira refeição, na verdade, né? Depois da meia-noite. Olha só, em Romanos 6, 9 diz assim, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode outra vez morrer. Sabe por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. E agora sabe qual é a boa notícia? Eu quero te dar agora. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida, porque agora você pertence ao governo eterno de Deus. A morte não tem domínio sobre você mais. A depressão não tem domínio sobre você mais. O pessimismo não tem domínio sobre você mais. Você é nova criatura, você vai viver um novo ano, não vai mudar o calendário. Você vai mudar de vida, em nome de Jesus. Eu quero ver pessoas chegando o ano que vem e falando assim, Davi, eu escutei aquelas coisas que Deus colocou no seu coração para você falar e eu consegui tomar algumas rédeas da minha vida que já estavam frouxas. E hoje eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. Você pode emburrar com todo mundo. Emburrar com a sua esposa. Emburrar com o seu pastor. Emburrar com o seu amigo. Não gostar do que eu estou falando. Mas não emburra com Deus, não. Ele é o Criador do universo. Ele é o dono de tudo. E se você virar as costas para Ele, você está virando as costas para a sua esperança eterna. Não vire as costas para aquele que é o governador de todas as coisas. Olha só. Eu quero falar com você alguns princípios para assumir esse governo da sua vida. 3 coisinhas para você assumir o governo da sua vida novamente. Olha aí.
3 coisinhas, anote aí. Aprenda com o passado, viva o presente e planeje o futuro. A ansiedade foi embora agora, ó. Aprenda com o seu passado. O passado foi feito para você aprender. Com os tapas na cara que você levou da vida. Viva o presente. Você está aqui agora? Fica aqui agora. Não dorme não pensa lá no que você tem que fazer amanhã, não. Viva o presente perto das pessoas que estão ao seu redor para que você valorize as pessoas que estão ao seu redor. E planeje o seu futuro para você não chegar lá na frente e ficar olhando para todo mundo e falar assim, por que só dá errado para mim? O que eu falei para você essa semana, Léo? Quem falha em planejar, planeja para fracassar. Você precisa planejar o seu futuro para que você, quando chegar lá, você falar, eu estou bem. Eu estava conversando com a minha esposa quando nós estávamos vindo para a igreja hoje, e nós dentro do carro, ouvindo uma música, dando glória a Deus ali, oramos, a Alissa orando ao Senhor, tudo que eu falava, ela falava amém, e a gente feliz, eu tranquilo, sabendo que eu tinha que fazer o louvor, batizar e ainda pregar, mas eu estava tranquilo, sabe por quê? Eu virei para minha esposa e falei assim, como é bom quando a gente prepara para o futuro. Porque se eu não me preparasse essa semana, dentro do carro, talvez eu estaria até falando alto com ela, falando, nossa, vai rápido, não sei o que eu vou fazer. Falta de preparo leva você a estresse, gritaria. Sabe por que você está brigando com o seu cônjuge ou com o seu amigo? Falta de preparo. A primeira coisa que um cristão deve ter é o que a mínima porcentagem faz. Sabe o que é? Ter tempo diário com Deus. O meu pastor, ele tinha um sofazinho preto na office dele, o Eduardo lembra disso aí, e ele falava, preciso de você um tempo essa semana no meu sofá preto. Era um momento de aconselhamento, gabinete pastoral. E ali nesse gabinete pastoral, era tratado algumas coisas. E a primeira coisa, quando chegava as pessoas, e eu já participei junto com ele, porque ele, quando estava me preparando para ser pastor, ele me levava para mim aconselhar junto com ele. E as pessoas chegavam ali, talvez um casal, e hoje acontece comigo, né? As pessoas chegam e, não, porque ele fez isso, porque ela também, porque ele... Aí, espera ele falar, ok. Você primeiro. O que Deus falou no seu coração hoje pela manhã? Tipo, 2 semanas atrás, quando eu li a Bíblia, aí você, esposa, o que Deus falou no seu coração hoje pela manhã? Silêncio. Sabe por quê? Aí ele virava e falava assim, a primeira coisa que nós vamos fazer agora, nós vamos tirar um período de oração. Porque se você não tem tempo com Deus, você destrói tudo ao seu redor. E eu aprendi esse segredo. E esse segredo eu não quero guardar só para mim. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, sabe o que você faz? Abre o celular, mas abre para abrir a Bíblia. Ore ao Senhor, fala, Senhor, obrigado porque o Senhor permitiu eu abrir os olhos nessa manhã. Tire o seu momentinho ali com Ele, fala, Pai, guarda meu dia. Sabe por quê? Você em 2022 continuará enfrentando dificuldades, desafios, pressão da vida. Eu não quero mentir para você. Vai continuar sendo hard. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas você não pertence a esse mundo, não, David? Nós não pertencemos a esse mundo. Então, se nós não pertencemos a esse mundo, nós precisamos estar conectados com o mundo que nós pertencemos todas as manhãs. Eu preciso finalizar com você, porque faltam alguns minutos para a gente partir para a ceia. Mas aprenda com o seu passado, viva o presente e planeje o seu futuro. E lembre-se dessa frase, quem falha em planejar, planeja para falhar. A última coisa que eu quero falar com você para finalizar é esse último ponto, o 5º ponto, reflexão. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele multiplicou, Ele dominou e Ele governou, mas no 7º dia Ele descansou. Deus, Ele descansou não é porque Ele estava cansado.
Deus ele descansou porque ele tinha terminado a obra. Então você precisa de um momento de reflexão. Não inicie o seu 2022 antes de você parar, sentar, refletir em tudo que você fez esse ano, falar, isso eu não posso fazer mais, isso eu não quero viver mais, isso aqui, sim, eu vou continuar fazendo, isso acrescentou na minha vida, olha como eu melhorei nessa área. Faça uma reflexão de tudo que você fez. Porque quando Deus criou todas as coisas, sabe o que ele falou? Tudo isso é muito bom. Todas as coisas que eu criei é muito bom. E Deus não se arrependeu de nada que ele fez. Então, esse último ponto que eu quero falar com você, que eu tenho só alguns minutos. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: assim foram concluídos o céu, a terra e tudo o que nela há. No sétimo dia, Deus havia concluído toda a obra que realizara. E nesse dia, ele descansou, ou refletiu sobre tudo o que havia feito. Ou seja, Deus cessou o seu trabalho. E na versão mensagem diz assim: Deus descansou de toda a sua obra. Você precisa descansar de tudo o que você fez esse ano. Reflita. Pense primeiro antes de você tomar qualquer passo daqui para frente. Porque talvez você já pensou já em algumas coisas que você vai tomar decisão esse ano de 2022. Calma, calma, calma. Reflita primeiro em tudo que você viveu esse ano, para que você não arrependa de falhar no planejamento e fracassar quando você estiver atuando. Reflita agora em tudo que você fez esse ano. Tira esse momentinho e feche seus olhos por 30 segundos. Se desligue agora da fadiga, das correrias que você teve esse ano, dos momentos de dificuldade. Encontre agora um lugar de repouso na sua alma em Deus. Com os olhos fechados, dê uma respirada bem forte agora. Respira isso. Se prepare. Se prepare para viver um novo ciclo. O ano, ele vai trazer um novo ciclo nas nossas vidas. E agora eu queria orar com você, com os olhos fechados, onde você está. Eu quero orar com você que deseja iniciar um novo ciclo em Deus. Em Jeremias 33:3, a palavra de Deus diz assim: clamem a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. E agora é o momento de você clamar ao Senhor. Não precisa nem de você abrir sua boca, mas na sua alma, clame a Ele aí agora. Fala, eu quero viver um novo ciclo a partir de hoje. Eu não tenho problema nenhum em entrar de novo naquela água ali e te batizar se você tomar a decisão hoje. Se você decidir nascer de novo hoje, eu pulo do jeito que eu estou ali para que você tenha uma nova vida em Cristo. Mas agora com os olhos fechados eu quero orar por você. Pai, nessa hora eu quero apresentar a vida de cada um aqui, Senhor. E te pedir, Pai, que o Senhor venha guardar o coração e a mente de cada um nessa etapa nova que virá agora. Nós não queremos apenas virar um calendário, mas nós queremos virar a nossa vida. Nós queremos ser transformados por Ti, Senhor. Por isso eu te peço neste momento, que se existe aqui alguma pessoa que deseja nascer de novo, entregar a vida ao Senhor, que essa pessoa possa fazer agora. Entregar a vida para o Senhor. Se você que está aqui hoje, se você que está online, você deseja entregar a vida para o Senhor, você não se batizou ainda, você deseja batizar, seja hoje ou seja qualquer outro dia, eu queria que agora com os olhos fechados, todo mundo, respeite a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você levantasse as suas mãos e abaixasse. Você que quer nascer de novo, não é porque eu estou falando, é porque Jesus tocou no seu coração. Levante suas mãos e abaixe agora. Que depois eu vou conversar com você. Amen.
You can put it down. Amém. Amém. Senhor, eu quero orar por cada um aqui presente. E essa pessoa que decidiu nascer de novo hoje, eu te peço que já comece as festas no céu. Porque aonde um pecador se arrepende, existe festa no céu. Então, neste momento, eu declaro vida nova sobre essa pessoa. E te peço que o Senhor venha guardar, purificar o coração, renovar a mente e que essa pessoa possa viver uma nova vida em Ti, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém aí, uma salva de palmas ao Senhor. Amém.